Você tem feito a diferença na vida das pessoas? Porque o plano e o propósito de Deus é que a gente não viva só para nós mesmos, mas também para abençoar a vida dos outros. Nos próximos minutos, nós queremos conversar a respeito disso. Estou hoje no Camboja, na cidade de Kampong Speu, próximo da capital Phnom Penh. Aqui na base da missão Adore, onde eles têm procurado fazer a diferença. Entraram num vilarejo onde não existia nenhum tipo de igreja, muita carência, e edificaram aqui uma escola fantástica. Aqui eles têm provido não apenas o ensino e educação para as crianças, mas através disso eles têm conseguido ajudar as famílias. Não apenas oferecendo aquilo que é espiritual, que é a nossa missão prioritária, mas fazendo a diferença também no aspecto natural. Nós temos um compromisso de apoiar essa missão. E é gostoso quando a gente vem ver de perto e a gente percebe a diferença que estamos ajudando a fazer na vida de muitas pessoas. Embora esteja usando como exemplo o que está sendo feito aqui, é lógico que fazer a diferença não é apenas contribuir com um local distante. Não é apenas você ser aquela pessoa que se voluntaria a ajudar em uma missão muito distante. Temos um compromisso com missões mundiais, sim. Mas temos um compromisso de fazer o bem. É o que a palavra de Deus diz. No livro de Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, nós lemos: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando observamos a palavra de Deus dizendo façamos o bem a todos, nós não estamos apenas diante de uma sugestão, não é apenas uma proposta de como deveria ser o nosso estilo de vida, na verdade é uma diretriz. A vida do crente precisa ser uma vida onde a gente faça o bem, onde a gente faça, como diz aqui, o bem a todos, onde a gente aproveite as oportunidades, onde a gente não se canse de fazer o bem. Então vamos tentar idealizar aquilo que Deus tem apresentado como plano, como projeto, como propósito para as nossas vidas. No livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 28, a Bíblia diz: o que antes roubava, esse antes é antes da conversão, agora não roube mais. Depois da conversão temos um compromisso com ganhos lícitos. Ele diz: antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer que nenhum de nós viva uma vida egoísta, onde o nosso trabalho e o ganho do nosso trabalho se limita somente a nós mesmos. A orientação da palavra de Deus é que a gente sempre enxergue o próximo, é que a gente sempre pense no outro e não apenas em nós mesmos. Então, embora o propósito do trabalho seja gerar sustento para nós mesmos e para nossa própria casa, jamais deveria se limitar a isso. Deveria ser parte do nosso próprio orçamento ajudar as pessoas, investir recursos na vida de outras pessoas. Embora fazer o bem não significa apenas um investimento financeiro que a gente faça, também não o exclui. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de vida, porque muitas vezes eu percebo pessoas que, em nome de pregar essa salvação que vem pela fé e não por obras, me parece que em algum momento na caminhada cristã nós começamos a ficar meio avesso às obras. É quase como se o crente dissesse: bom, já que as obras não salvam, elas não devem ser importantes. Mas o que Efésios capítulo 2 nos mostra, ali nos versículos 8 e 9, é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem das obras, até porque a Bíblia diz para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10, que a maioria ignora, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se você quiser saber parte da razão da sua existência, parte do propósito para o qual Deus criou você, é para que você pratique as boas obras. E boas obras, obviamente, não pode ser de você para você mesmo. Essa talvez seja a maior expressão de egoísmo, quando enxergamos apenas a nós mesmos e apenas o nosso próprio interesse. A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 2, que nós precisamos ter em conta não só aquilo que é nosso, mas cada um deve focar naquilo que é dos outros. Precisamos viver uma vida cristã que enxergue não só as nossas necessidades, não só os nossos direitos. Nós precisamos viver uma vida cristã que enxergue a necessidade e o direito dos outros. Na verdade, atender aquilo que é o direito dos outros é nada mais, nada menos do que o nosso dever. E um cristianismo que foca pouco o nosso dever e foca muito o nosso direito, ele nos rouba do propósito de Deus, nos rouba do foco, nos rouba da forma como cada um de nós deveria viver e caminhar. Quando eu olho para essa declaração e não nos cansemos de fazer o bem, a pergunta é: se a gente fizer o bem apenas ocasionalmente, apenas uma vez ou outra, será que a gente se cansaria disso? Na verdade, acredito que a única coisa que gera cansaço é quando existe frequência, é quando existe repetição, é quando existe intensidade. Então,
A Bíblia, ela na verdade está dirigindo a palavra a pessoas que já praticavam o bem. Quando hoje em dia parece que nós temos que convencer o cristão a praticar o bem, eles já partiam do ponto de vista de que isso era feito e era feito bastante. A ponto do conselho ser, olha gente, não canse. Esse não cansa, continua fazendo. Esse tem que ser o seu estilo de vida. Não para, não desiste, continue. Então, a primeira coisa que eu quero definir é que fazer o bem é parte de um estilo de vida, é parte de um comportamento permanente na vida do cristão. E quando entendemos isso como estilo de vida, nós vamos perceber que não diz respeito a apenas uma ação programada. Não é só um voluntariado aqui ou acolá. Não é apenas uma atitude de caridade aqui ou acolá. Na verdade, quando o versículo 10 apresenta a visão de focar primeiro a família da fé, ele começa dizendo, em primeiro lugar, enquanto tivermos oportunidade. Quando eu devo fazer o bem? Quando eu tiver oportunidade. Uma vez perguntaram ao Senhor Jesus, quando ele falou sobre amar o próximo, e quem é o próximo? Jesus mostrou que o próximo não é apenas uma proximidade de parentesco no sentido relacional, não é necessariamente uma proximidade só geográfica de quem é vizinho ou não, mas ao contar aquilo que nós conhecemos e nos referimos como a parábola do bom samaritano, Jesus mostra que o próximo é o que a gente poderia, talvez numa linguagem mais popular, chamar de a bola da vez. Quando alguma situação acontece perto de nós, quando alguma necessidade se desenha diante dos nossos olhos e nós percebemos que somos aquela primeira oportunidade para estender a mão, essa oportunidade não deveria ser recusada. Isso significa que cada oportunidade deve ser vista como uma maneira, uma forma de eu e você executarmos aquilo que a palavra de Deus nos propõe a ser o nosso estilo de vida. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Algumas pessoas, na verdade, elas deixam de perseverar. Elas começam a fazer o bem, mas se cansam. De alguma forma, parece que alguns, se não vêm resultados imediatos, eles não têm motivação para continuar. Agora, quando a Bíblia está dizendo que nós só vamos colher no tempo certo, significa que a colheita não é imediata. Que nós só vamos colher se houver essa insistência, essa persistência, essa continuidade, então significa que nenhum de nós deve estar preocupado se já surgiu ou não surgiu o resultado. Ou seja, nenhum de nós deveria estar preocupado com o retorno daquilo que estamos fazendo. Em primeiro lugar, nem todo retorno é imediato e nem todo retorno será nessa vida. Tanto que o Senhor fala muito a respeito de um galardão futuro, de uma recompensa eterna que teremos. Isso significa que a nossa disposição de fazer o bem, ainda que a colheita possa vir durante essa vida, a gente não deveria estar preocupado com ela. A gente deveria apenas seguir, permanecer, perseverar fazendo o bem. Então nós temos algo que define, em primeiro lugar, o estilo de vida. Fala também do tempo no sentido de que oportunidades devem ser bem priorizadas, mas que nós não devemos necessariamente só esperar que elas apareçam. Mas também fala de continuidade, fala de permanência. E estamos também definindo a questão da recompensa. Agora, além de falar dessa questão da recompensa, eu acredito que algo que também precisa ser entendido é a declaração do versículo 10 que fala de prioridade. Ele diz, façamos o bem a todos. Quem é o alvo dessa nossa missão de fazer o bem? A Bíblia diz, todo mundo. Qualquer situação que apresentar diante de nós, nós precisamos encarar como uma oportunidade de fazer aquilo que nos foi confiado a ser feito. Agora, o texto diz primeiramente, uma outra versão diz principalmente aos domésticos da fé. Isso não significa que nós só vamos fazer o bem àqueles que são da família da fé. Isso significa que eles vêm em primeiro lugar, que eles são prioridade. Então deixa eu dar o seguinte exemplo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com a minha família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu não posso abandonar o cuidado da minha família. Eu não posso negligenciar a necessidade deles como provedor que sou instituído por Deus. Agora, isso não significa que se eu estiver cuidando da minha família, eu não devo cuidar de mais ninguém. Significa que eles vêm em primeiro lugar. Significa que eu não poderia estar cuidando de outras casas enquanto eu negligencio a minha. Mas não significa que ao cuidar da minha, eu não possa também ajudar a colocar alimento em outras casas. Então isso define não o alvo, isso define a prioridade. Da mesma maneira, quando a Bíblia diz primeiros domésticos da fé,
É um princípio. Jesus disse que nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Não adianta termos um discurso como igreja de amar o mundo e o perdido quando a gente não se importa nem com os nossos. Então significa que os domésticos da fé são prioridade. Começamos por eles, mas não paramos necessariamente só nos domésticos da fé. A partir do momento em que cumprimos a responsabilidade primária de estender a mão aos nossos irmãos, de ajudar aqueles que são parte da família, nós podemos e devemos transbordar essa ajuda depois. Não importa se a pessoa que nós vamos ajudar partilha ou não a mesma fé. Não importa se ela vai reconhecer o que nós estamos fazendo ou não. Não importa se ela será agradecida ou não. Na verdade, na perspectiva de Jesus, nós não deveríamos nem pensar se alguém merece. Porque a Bíblia nos ensina, na verdade, a retribuir o mal com o bem. Nós deveríamos fazer o bem até para quem está tentando nos fazer o mal. Por quê? Isso diz respeito à nossa natureza. Eu vi uma vez uma pessoa sendo questionada, você vai abençoar quem te fez tanto mal? Ele falou, bom, a atitude dele revela quem ele é. A minha atitude revela quem eu sou. O que eu sou não pode ser definido pelo que ele é. E nós deveríamos pensar exatamente da mesma forma. Fazer o bem a todos. Temos uma prioridade? Sim. Mas temos uma natureza amorosa de Deus a ser refletida para todo mundo. Então eu lhe pergunto, você tem feito bem? Tem procurado fazer a diferença na vida de outros? Se sim, não desanime, não se canse de fazer o bem. Se não, você precisa rever imediatamente o seu entendimento de cristianismo e a sua missão, o propósito da sua existência na Terra. Mas com a graça de Deus, nós podemos e iremos agir de forma diferente. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.